Exercício 14. Suponha para arrancar um mourão fincado no chão, um homem puxando diretamente com as mãos tivesse de exercer nele uma força de intensidade de 1.800 newtons, no mínimo. Então é o mínimo para arrancar o mourão ali. Não, arrancar o mourão? É, arrancar o mourão, né? Ele vai empurrar aqui, vai puxar, né, para cima com força aqui. F. Aqui tem um apoio, né? O apoio da alavanca. Aí vai aparecer uma outra força aqui, né? Que tipo de alavanca é essa? Vocês vão analisar aí, tá? Pensar. Interpotente, interresistente ou interfixa? Dá uma pensada aí. Consulta lá o livro depois. Caso você não tenha estudado ainda as definições, né? Dá uma estudada depois e tenta responder. Que tipo de alavanca é essa que ele está usando aqui? Então vamos lá. Usando uma viga amarrada num mourão e apoiada em uma tora, como indica a figura, determine a mínima intensidade da força que o homem precisa exercer na viga para arrancar o mourão. Para simplificar, desconsidera o peso da viga e supõe que a força total exercida nela pelo homem esteja aplicada no ponto médio entre as duas mãos. Entendeu aqui? Então ele deu um valor aqui já. Ó. Supõe que para arrancar o mourão ficar no chão, o homem puxando diretamente. Então aqui, ó, diretamente no mourão, deixa eu arrumar a borracha aqui para apagar. Diretamente no mourão, deixa eu aumentar aqui, desenhar a força maior aqui. Diretamente, como se fosse outra cor, mas tá bom. Diretamente no mourão, ele tem que aplicar uma força de 1.800, entendeu? Força de 1.800 no direto no mourão. Se ele vier aqui com as mãos dele, puxar, né, para cima aqui. Mas ele foi e amarrou essa viga e vai usar a viga para aplicar uma força e... Então ele vai aplicar uma força F aqui, ó, de tal forma que a força que a viga vai aplicar no mourão seja esses 1.800, ok? No mínimo, né? Então 1.800, chegou nos 1.800 ele já consegue tirar o mourão. Então essa é a pergunta, né? Então vamos fazer aqui um cálculo. Então basicamente é o seguinte, você tem aqui a viga, aí você tem o ponto de apoio, né? O ponto onde está o mourão está aqui, ó. Aqui está o mourão. Aqui, ó, nesse pontinho que está o mourão, ok? Então a força que ele vai aplicar no mourão aqui, bom, no mourão, né? Então a força que ele aplica no mourão é para cima. Então a força que o mourão aplica na viga é para baixo. Então imagine que ele está aplicando exatamente o que ele precisa ali, né? Então, ele saiu ali do lugar, deixa eu colocar no lugar de volta. Entendeu? Porque a força que ele aplica no mourão para cima, eu tenho que representar as forças aplicadas na viga, entendeu? Vou analisar a viga. Aqui tem uma força no apoio, né? Aqui, ó, tem uma força aqui que a tora aplica, né? Na viga, que vai ser para cima. Deixa eu baixar aqui um pouquinho isso. Tá? Aqui então é a tora que aplica essa aqui. Essa aqui é a força que o mourão aplica, né? Então F do mourão, ok? E mais a força que o rapaz aplica, o homem, né? Chamar de FH, força que o homem aplica. Aqui. Essa é um pouquinho menor, né? Não precisa ser grande, porque já que ele tem a alavanca, né? A força vai ser bem menor, né? A força mesmo, vou até desenhar menor ainda, ó. Sei lá. Essa deve ser o quê? 5 vezes menor, né? Então é bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho aqui. Pronto, então essa aí é a força que o homem aplica. Tá vendo? Porque o braço ali vai permitir que ele aplique uma força bem menor. Aqui eu já estou achando que é 5 vezes menos. Por quê? Porque a distância da força que o homem aplica até o ponto de apoio ali, aliás, até lá, não, vai ser 6 vezes, né? Não, acho que é 5 vezes mesmo. É isso mesmo. Mas vamos fazer a conta. Eita, tem um negócio tocando. Vamos fazer a conta e a gente vai saber exatamente quanto é que é. Então essa força aqui no cantinho é a força que a tora aplica, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui
Eu vou usar o ponto de apoio aqui, o polo, nesse ponto aqui, tá vendo? Epa, não era isso que eu queria não. Aqui, ó. Esse ponto eu exagerei um pouquinho, mas... Tá bom? Então aqui, ó. Vou fazer um X que eu acho que é melhor. Então, aquele ponto ali, que vai ser a nossa referência para calcular os momentos, tá bom? Aí se você quiser colocar aqui que você está adotando, né? Adotando um sentido aqui para o sentido positivo, sentido horário, né? Sentido positivo é horário, anti-horário negativo. Então você vai calcular os momentos agora das forças, né? Então você vai escrever lá assim, ó, somatória, né? Dos momentos em relação ao seu polo aqui, ó. Relação polo, somatória de todas as forças, né? Vai ser igual a 0. Aí você continua, né? Você faz o que agora? Você vai calcular o momento de cada força, né? Então o momento. Faltou assim, faltou desenhar o, como se diz, o peso, né? O peso da viga, mas ele deve desprezar. Vamos ver aqui. Precisa achar isso aqui no texto, né? Suponha um homem puxando diretamente com as mãos, usando uma viga amarrada no mourão. Tá. Para explicar, desconsidere o peso. Se ele não colocasse isso, ele teria que dar o peso. Então vai ter um erro na nossa conta porque a gente está desprezando o peso. E a viga ali não deve ser tão leve, né? Então vai ter um erro aí na conta, um desvio no resultado por causa que vai ser desconsiderado no cálculo o peso da viga, tá? Então a gente sabe que esse resultado aqui vai ser um resultado próximo, talvez, né, do que a gente procura, mas vai ter um erro aí, né? Então provavelmente a força que ele teria que aplicar teria que ser maior por causa do peso da viga, entendeu? Essa é a ideia, mas tudo bem. Então vamos lá. Momento então da força H primeiro. Vamos fazer que H vai ser igual, vai ser positivo, né? Que você só imaginar aqui em torno do ponto vermelho ali, essa força H tende a fazer a barra girar para lá, a viga, né? A tendência é essa, né? Colabora, né? Essa força colabora no sentido horário da rotação. Então vai ser simplesmente FH vezes a distância. Qual a distância ali? É toda a distância, né? Da força FH até o ponto, a cruzinha vermelha lá, né? Então essa distância aí, o braço da força, vai valer 3. É só olhar na figura ali. 2,5 mais meio, 3. Tá bom? Eita, senão eu vou parar de apitar. Peraí, deixa eu desligar aqui. Então vai ficar o seguinte. Momento da força M agora, ó, né? Força do mourão. Contribui no sentido oposto, né? Na rotação. Então é menos força do mourão vezes a distância até a tora, que é 0,5 metros. Entendeu? Então a soma desses dois momentos, né? Que a somatória é 0. Aí se quiser colocar, escrever também o momento da força que a tora aplica lá na extremidade da viga, né, quase na extremidade, vai ser a força que a tora aplica vezes 0, né? Que está exatamente no ponto vermelho lá, tá vendo? Que a gente usou como referência para calcular os torques. Então é 0, então isso aqui vai dar 0 mesmo. Então agora você vai voltar lá na somatória, tá? Dos momentos, de todos os momentos em relação ao ponto O. O ponto O é aquele que eu marquei de vermelho ali, tá? Vai ser igual a... Aí vamos somar ali, ó, vai ser FH vezes 3, FH vezes 3, menos FM, a gente podia substituir o valor também, né, da força. Vamos fazer isso, o momento da força que o homem aplica dá para calcular, né? Que é FM, FH, não, é isso que a gente quer, do mourão que dá, né? Então daqui dá força F é quilo, né? Então isso aqui vai ser igual, um outro aqui é igual, menos, a força do mourão é 1800, tá? Vezes 0,5, então isso aqui já dá 900, menos 900. Deixa eu espremer aqui um pouquinho para não sair da folha. Espremer aqui para não sair da folha. Então vamos lá, deixa eu diminuir isso igual aqui também. Então vai ser menos 1800 vezes meio, que é igual a 900. 900 o que? Newton vezes metro, né? Newton vezes metro. Tem que melhorar ali, ficou meio fora, mas tá bom. Então FH vezes 3 menos, aqui eu já posso colocar o resultado, né?
aqui é menos, faltou o sinal aqui. Sinalzinho de menos ali. Então, menos 900. Isso tudo é igual a zero. Então, simplesmente que FH vai ser 900 sobre 3. Quanto é que dá isso? 300, né? 300 newtons. Olha aqui, bem menor, tá vendo? A força para arrancar o morão diretamente, 1.800 newtons. E a força que ele precisa aplicar usando a viga, claro que a gente está desprezando o peso da viga, né? Se tivesse o peso da viga, a gente teria que, né, desenhar aqui, né, uma força, tá vendo? Força-peso, podia ter feito com peso, né? Podia ter dado peso da viga aqui. Aí você considere que é no meio, né? Você faria o quê? Colocaria aqui o peso da viga, vamos supor que fosse 100, né? Então você coloca peso da viga igual a 100. Aí você pega a distância, né, do peso aqui, essa distância aqui do peso até lá na tora aqui, você teria que ter essa distância aqui, entendeu? Essa distância conta. Bom, a viga toda é 2,5, meio 3. Considerando, né, que a viga é toda uniforme ao longo, né, espessura, largura, toda uniforme, mesmo material, então ficaria no meio, né? Esse x seria 1,5, entendeu? Então a gente precisaria só do peso. Se soubesse o peso da viga, a gente faria, acrescentaria nas contas aqui, mais um momento ali, né? Tá? Então esse resultado aí está desconsiderando o peso da viga, né? Se colocar o peso da viga, esse resultado vai aumentar um pouquinho, né? Tá bom? É isso. Esse é o 14. Até mais.